Esta iniciativa da CDU, que reúne homens e mulheres das letras, da cultura, da ciência, do teatro, dos mais variados setores da vida intelectual do Distrito do Porto. Encontramos-nos aqui hoje no quadro de uma importante batalha eleitoral, cujos resultados vão determinar, nos tempos mais imediatos, a evolução da vida nacional. Uma batalha onde a opção que está colocada é decidir entre avançar o que é preciso fazer para o desenvolvimento do país, dando mais força à CDU, e afirmar uma verdadeira política alternativa, ou andar para trás, deixando o PS de mãos livres para praticar a velha política de direita, da qual, no que é determinante e essencial, até hoje não se libertou. Há 4 anos, em 2015, travou-se e venceu-se uma dura batalha que interrompeu uma violenta e retrógrada ofensiva que concretizava uma versão agravada dessa política que sucessivos governos executaram, com consequências muito negativas na vida do país, nomeadamente no plano da cultura, das artes, mas também da ciência. Sem menosprezar os avanços e o que o impulso revolucionário de Abril permitiu de mudança na face cultural do país, quer em termos de consumos e práticas culturais, construção de equipamentos no crescimento de públicos, em múltiplas iniciativas de diferente dimensão e, sobretudo, na realização dos próprios criadores, investigadores e cientistas, no aumento do seu número e dos seus elevados níveis de qualificação, os homens e mulheres da cultura e da ciência que aqui se encontram sabem bem o que significaram, para não ir mais atrás, estes primeiros anos do século XXI, no brutal cerceamento desse grande impulso de Abril. Sabem-no e experimentam-no. No desenvolvimento das suas atividades, esse coartar do rumo para a democratização cultural e do desenvolvimento da ciência, da parte de uma política que assustadoramente subalternizou estas duas dimensões da nossa vida coletiva, parte integrantes da resposta às necessidades de desenvolvimento e de progresso do nosso país. O abandono das políticas culturais do Estado e a negação de serviços públicos de cultura da responsabilidade de sucessivos governos da política de direita afundou o tecido cultural português numa profunda crise. Os cortes brutais nos apoios às artes levaram ao fecho de dezenas de estruturas, ao aumento do desemprego e da precariedade, ao diminuir dos salários, ao mesmo tempo que se ampliava e prosseguia a sangria dos valores do país. O mesmo poderíamos dizer relativamente às instituições e centros de investigação científica. A política seguida por este setor tem conduzido ao estrangulamento e extinção dos centros de investigação e laboratórios do Estado, ao envelhecimento do pessoal docente, investigador e técnico, à progressiva volatilidade das condições de trabalho. Foi contra esta política que intelectuais e os mais diversos intervenientes da área da cultura e da ciência têm desenvolvido importantes ações de luta. Assim fizeram os artistas em vários momentos, os trabalhadores dos museus, os professores, os bolseiros de investigação em defesa de um contrato de trabalho, os médicos, os jornalistas e restantes trabalhadores da comunicação social, entre outros. Uma luta que prosseguiu nesta nova fase da vida política nacional em diversos setores, dos quais destaco os trabalhadores da OPART, Orquestra, Coro e Companhia Nacional de Bailado, para a defesa dos direitos e melhores condições de trabalho, tal como os trabalhadores da Plural, mas também a luta em defesa de 1% do Orçamento de Estado para a cultura, a partir da proposta do PCP, e a luta em defesa do aumento dos apoios às artes, com destaque para a histórica manifestação no Rossio em abril de 2018. No quadro das novas condições e alterações verificadas nesta nova fase da vida política nacional, o PCP e a CDU empenharam-se em garantir uma alteração da trajetória que invertesse o rumo de declínio imposto nos últimos anos, particularmente nos últimos 4 anos de governo PSD-CDS. Interviemos e fizemos propostas, e não desperdiçámos nenhuma oportunidade para concretizar medidas que dessem um contributo para alterar a situação existente. Fizemo-lo com a plena consciência de que ela não dispensava, bem pelo contrário, exigia e exige o indispensável objetivo de ruptura com a política de direita e a concretização de uma política patriótica e de esquerda.
Foi com a força da luta e a proposta insistente do PCP que se concretizou a redução do IVA dos espetáculos e dos instrumentos. Se concretizou o plano de intervenção para a Fortaleza de Peniche, o reforço dos apoios públicos às artes, a atribuição de bolsas de criação literária, a entrada gratuita nos museus de rede nacional aos domingos e feriados de manhã. Sabemos quanto insuficientes e limitadas são tais medidas, mas elas são significativas porque sinalizam da parte da CDU de uma vontade de mudar, de pressionar por outra resposta que tarda para o desenvolvimento de uma verdadeira política ao serviço da cultura. Uma intervenção que se alargou também à defesa intransigente dos direitos e interesses dos docentes, investigadores, técnicos e outros trabalhadores não docentes, onde se destaca a nossa iniciativa contra a precariedade do trabalho dos trabalhadores ligados à ciência. Só a revogação dos estatutos do bolseiro de investigação e a substituição das bolsas por contratos de trabalho, com a integração na carreira e valorização salarial, pode resolver o problema da precariedade na ciência. Era possível ir mais longe? Era possível se o governo do PS não estivesse comprometido com os grandes interesses dominantes, se não pusesse à frente as respostas aos problemas nacionais, as regras e imposições da União Europeia e do euro. Se as suas tais contas certas, em vez de se fazerem em Bruxelas, se fizessem com o país. Hoje, nesta batalha eleitoral, em que se está a decidir entre avançar ou andar para trás, já se percebeu qual é a aposta desses grandes interesses dominantes. Favorecer a força que está melhor colocada de entre os partidos que sempre assumiram a velha política direita e a criação de condições para que possa livremente retomar por inteira a política que garante os seus interesses, ao mesmo tempo limitar o crescimento da força que mais temem, a CDU. Por outras palavras, os grandes interesses económicos querem duas coisas: a maioria absoluta do PS e tirar força à CDU, o verdadeiro obstáculo ao seu projeto de domínio económico, ideológico e cultural sobre o país. Interesses que têm como principal objetivo impedir qualquer perspectiva de democratização cultural, comprometida com as aspirações de transformação, emancipação e liberdade do povo, substituindo-a pela mercantilização da cultura, garantindo a sua hegemonia cultural e o seu domínio sobre as indústrias culturais que promovem. E face a esta perspectiva que precisamos de travar e vencer uma nova batalha, a da criação de condições para continuar a avançar e impedir que se ande para trás. Hoje está muito claro que o compromisso da CDU é outro e em ruptura com tais interesses e com a política que os suporta. Para o PCP e a CDU, a cultura representa um potencial e um valor insubstituíveis de desenvolvimento, de libertação, de emancipação individual, social e afirmação nacional, tal como a ciência. A política de cultura que o PCP defende decorre dessa concepção. Defende um papel do Estado e uma responsabilidade pública determinantes nesta área, entendidos como fator de garantia da liberdade de criação artística, pressuposto da liberdade de fruição. Contra o entendimento da cultura enquanto privilégio das elites e ornamento do poder, pela democratização da cultura e pelo apoio aos criadores, os trabalhadores da cultura. Temos vindo a apresentar propostas, algumas das quais não poderei deixar de evidenciar. Para o PCP e a CDU, a cultura é um pilar da democracia e não pode ser tratado como uma componente menor. Exige uma política de forte responsabilidade e capacidade, ação e intervenção. Tal como o conhecimento de raiz científica em qualquer domínio é um bem público e deve ser desenvolvido e estimulado. Neste sentido, o PCP bateu-se para que, em sede de orçamento do Estado, a proposta de 1% para a cultura fosse uma realidade para que seja possível a estruturação de um verdadeiro serviço público da cultura. PS, PSD e CDS inviabilizaram-na. Uma proposta que a CDU mantém para a próxima legislatura. É bom saber que, atualmente, o valor atribuído ao Ministério da Cultura destinado à cultura não chega aos 0,3% do orçamento do Estado. Tal como é bom recordar que, em 2017, o financiamento público na ciência foi 0,5% do PIB, muito abaixo dos 3% indicados como meta para 2030.
quando o secretário-geral do PS avança com a proposta de 2% no final da legislatura, está a considerar o orçamento global do Ministério da Cultura. Mais de 50% destina-se à comunicação social e, em particular, ao Grupo RTP, aos gastos indiretos de outros ministérios e até das autarquias locais. Defendemos um serviço público de cultura que garanta o acesso a todos, em todo o território nacional, à experiência da criação e fruição cultural e artística, com especial enfoque no componente do acesso às formas, meios e instrumentos de criação. Um serviço público de cultura que integra e articula ações e estruturas com objetivos e meios de intervenção muito diversificados, preferencialmente de larga amplitude, dotadas de maior autonomia de gestão e criação, e às quais é requerida a atribuição de uma maior responsabilidade cultural e social. Tal como defendemos a necessidade de urgente valorização profissional e salarialmente dos trabalhadores da cultura. Defendemos a contratação com vínculo estável dos trabalhadores em falta para os vários organismos públicos da cultura, o combate à precariedade, a promoção da participação dos trabalhadores da cultura na definição das políticas setoriais, um problema que se coloca com particular gravidade também aos investigadores e docentes do ensino superior. É necessário aumentar os apoios das artes e reformular o modelo de retribuição dos apoios. Nos últimos orçamentos do Estado, o PCP defendeu que o valor a atribuir em apoios fosse de 25 milhões de euros, que, apesar de ficar aquém das necessidades reais, já permitia ir um pouco mais longe nos apoios às companhias e aos artistas. Apresentámos no nosso programa um conjunto de propostas para recuperar, salvaguardar, conservar, estudar e divulgar o património cultural. Nele se inclui também a necessidade do aumento dos apoios à criação literária e à promoção do livro e da leitura, à defesa do respeito pelos direitos digitais. Os nossos agradecimentos pela vossa atenção e um grande abraço pela vossa presença, que nos ajuda muito. Obrigado.